A paz do Senhor, meus queridos irmãos, e pedimos licença para entrar no seu lar e nesta noite compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração, e certamente que o Senhor irá abençoar e fazer com que você entenda, compreenda e pratique a palavra do Senhor, porque esse é o sentido, ouvir a palavra e praticar a palavra. E eu quero compartilhar nesta noite uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e o tema é a cruz de Cristo. Esse tema está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. E quero ler com os irmãos o versículo 4, o 5, o 6 e o capítulo de número 10. O versículo 4 diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido, atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. Todos nós, da qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 10. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Como eu disse para os irmãos, o tema desta mensagem é a cruz de Cristo. Prezados irmãos, dentro desse contexto que nós lemos, a cruz era um dos instrumentos usados para humilhar, castigar e matar as pessoas daquele tempo. E havia alguns tipos de cruz. Portanto, nesse caso aqui, que Cristo, ele foi à cruz, ele se deu para morrer na cruz do Calvário. E essa cruz era no sentido de T, e havia uma cruz no sentido de X. Porém, é nesta cruz que ele subiu, que ele morreu, para nos dar a vida eterna, para perdoar os nossos pecados, para curar as nossas feridas e as nossas doenças, para trazer a nós a justificação, para trazer para nós a justificação e também a redenção. É sobre esse aspecto que eu quero tratar com os irmãos nesta noite. Eu quero falar, irmãos, a cruz de Cristo foi um fato insignificante para alguns, ou seja, sem significado para outros. Foi um ato de muita relevância. E para nós, o que foi a cruz de Cristo? O que é a cruz de Cristo para você? O que nós entendemos aqui, podemos tirar uma lição que nós podemos apresentar. Primeiro, o versículo 4, ele vai dizer que foi um lugar de cura. Foi um lugar de cura de enfermidades. Mas o que eu quero falar com os irmãos, que tipo de enfermidade era esta que o profeta Isaías ele está falando? Que tipo de doença era esta? Alguns podem até dizer: ah, pastor, era o câncer, era a lepra, era o coronavírus, era a dengue, era tantos outros tipos de doença do corpo. Mas aqui neste texto que Isaías, ele fala a respeito da nação, da forma como a nação estava, ele está dizendo de uma outra doença, de uma outra enfermidade. Embora que Cristo, ele veio para salvar, libertar e transformar o homem, e regenerar o homem, através da sua morte na cruz. Embora que ele possa curar todo tipo de enfermidade, como ele curou, nos seus 3 anos que ele esteve passeando nesta terra, andando para os lugares, pregando o evangelho, a sua palavra, abrindo o caminho. Ele pode curar todas as enfermidades, mas não é esse tipo de enfermidade que ele levou na cruz do Calvário. Não foi esse tipo de doença que ele veio para curar.
mas foi um outro tipo de doença, em que toda a humanidade está sofrendo desta doença. A primeira doença que eu posso mostrar para os irmãos, que ele levou na cruz, que estava ali na cruz, é a promiscuidade. O que é promiscuidade? É uma doença que tem assolado a humanidade. De que forma ela tem assolado? Levando o homem, levando a sociedade, levando as famílias, levando as nações para mais longe da presença de Deus. Prezados e queridos irmãos, a promiscuidade é um ato que Deus condena. O que é promiscuidade? É constituído de elementos diferentes, misturados, sem ordem ou critério, que envolve elementos reprováveis, ou desonestos, ou obscenos, etc. e tal. Nesse caso, envolve a prostituição e a relação promíscua. E hoje o que nós estamos vendo é essa doença devastando as famílias, devastando os casais e a sociedade. E nós temos uma referência que fala dessa promiscuidade, que Deus condena. E a nação estava dessa forma. O seu povo estava dessa forma. E para tanto era preciso que Cristo fosse à cruz, morresse na cruz, para restabelecer a comunhão novamente com o homem. Romanos capítulo 1, o versículo 18. É isso que ele vai dizer nesta noite. A palavra do Senhor. Por isso, irmãos, a palavra do Senhor também ela fala sobre a desobediência. A desobediência que foi um momento terrível. Também fala sobre a idolatria. E é o que o mundo está vivendo hoje nessa sociedade. Eu quero mostrar para os irmãos aqui fatos que a própria palavra de Deus nos mostra. Que o homem ele está perdido. Que o homem está destituído da glória de Deus. Por isso é que nós devemos, tão logo, compreender aquilo que o Senhor quer para nós nesta noite. Em primeiro lugar, irmãos, o que nós esperamos? O que significa a cruz para você? O que ela significa para você? Quais são essas doenças que Cristo veio curar? Isaías capítulo 1, versículo 16, diz assim. Livro do profeta Isaías capítulo 1, versículo 16. Diz assim: lavem-se, limpe-se, remova as suas obras más para longe da minha vista. Porém, parem de fazer o mal. A promiscuidade, irmãos, é algo terrível diante de Deus. Como eu falei para os irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Irmãos, é isso que estava na cruz. É isso que Jesus levou na cruz. Ele levou os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas imperfeições. O que nós esperamos da cruz? O que é a cruz para você? A desobediência, irmãos, é algo terrível. O povo estava desobediente diante da presença do Senhor. Carta de Paulo a Tito, versículo 3, capítulo 3 e versículo 3, que diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por todas as paixões e prazeres, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. O que é a cruz para você? O que é a cruz para você? Também nessa cruz estava a idolatria. Cristo estava levando sobre si
Colossenses capítulo 3, versículo 5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. As pessoas estavam dessa forma. As pessoas estavam idolatrando a sua posição social. Estavam idolatrando o seu dinheiro, a sua fama, a sua riqueza. As pessoas não queriam saber de Deus. É essa doença que estava em Cristo. Porque o povo estava distanciado da glória de Deus. Qual é a tua doença? Qual é o teu mal? O que é a cruz para você? Qual é a tua doença? É a depressão? É a solidão? Ou qualquer outro tipo de doença? Mas nesta cruz, irmãos, segundo lugar, estava a justificação. Estava a justificação. O versículo 5 e 6 vai falar isto. Ele morreu para nos dar a redenção, a justificação dos nossos pecados. E muitas vezes nós olhamos para a cruz e achamos, não tem significado nenhum, é insignificante, é razoável. Mas para nós, que cremos em Cristo Jesus, que Ele morreu na cruz do Calvário, para nós, é a justificação dos nossos pecados. Porém, Ele estava fazendo justiça em nosso lugar. Um inocente estava morrendo sem ter cometido erro algum, para se fazer justiça por nós. Por isso é que a palavra de Deus nos mostra de verdade por que Jesus morreu na cruz. Por que Ele veio na cruz? O que é justificação? Uma injustiça estava sendo feita com Ele. Porém, Ele estava fazendo justiça por nós. É isso que estava na cruz. Também nós entendemos que foi um lugar de redenção. O versículo de número 10, que nós acabamos de ler na leitura. Jesus nos libertou da escravidão do pecado, pagando um alto preço, a sua própria vida. Você precisa ser liberto. Nós precisamos ser libertos. Porque se Cristo não morresse na cruz, não haveria justificação, não haveria cura da alma, e não haveria a redenção dos nossos pecados. A palavra de Deus, ela é muito clara. Muito clara. O que é a cruz para você? O que você tem feito para valorizar o sacrifício na cruz do Calvário? A nossa salvação, a vida eterna, se baseia na morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. A nossa salvação se baseia neste ponto. Porque não há salvação, não havia salvação. O homem estava destituído da glória de Deus. Mas era preciso que um cordeiro fosse imolado. E Jesus se ofereceu na cruz. E diz o texto que ele foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda, e não abriu a sua boca. Mas quando nós olhamos na cruz, ela tem um grande significado para a igreja. Ela tem um grande significado para nós.
Porque quando nós olhamos o sacrifício de Cristo, nós vemos ali os nossos pecados. Nós vemos ali a nossa promiscuidade. Nós vemos ali as nossas doenças da alma. E Ele veio para que a humanidade pudesse ser liberta por intermédio da sua morte e da sua ressurreição. E hoje Ele vive e está à espera que você reconheça o seu pecado, que você reconheça a sua necessidade e se volte para Jesus. Não tenha uma vida superficial. Não seja um crente nominal. Mas seja uma pessoa autêntica para servir ao Senhor. Porque todas essas coisas irão passar. As doenças passam. As tempestades vêm e vão. O vírus vem e vai embora. E muitas pessoas, nós estamos orando para que as coisas retornem ao seu normal. Mas eu estava pensando uma coisa muito séria, irmãos. Que as coisas não voltem à sua normalidade de antes, mas que ela possa voltar melhor ainda. Que nós possamos ser melhores antes de começar esse isolamento social. Que nós podemos ser mais crentes, verdadeiros. Que nós possamos ser mais solidários. Que nós possamos amar mais, abraçar mais as pessoas. E olhar a vida cristã como um grande degrau que nós temos que subir a cada momento. Mas sempre olhando para a cruz de Cristo. Porque foi lá naquela cruz que Ele morreu para nos dar a vida, não somente a mim, mas por toda a humanidade. Mas hoje as pessoas fazem a opção de viver uma vida de pecado, uma vida de engano, uma vida de corrupção. Uma vida que não condiz com aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Imagine que esta redenção, irmãos, que Ele fez por nós, nada que o homem pudesse fazer, mesmo que ele sacrificasse o seu cordeiro, o seu cabrito, né, a sua ovelha, o seu novilho lá, nada disso adiantava. Foi preciso que Jesus viesse. Foi preciso que Ele descesse do céu, encarnasse, vivesse como homem, mas também vivesse como Deus. Não foi os judeus que mataram Jesus, que levaram Ele na cruz. Não foram os romanos. Aleluia. Mas Ele se deu. Ele se entregou pelos nossos pecados. Por toda a humanidade. Mas as pessoas se afastam facilmente de Deus. Toda essa situação, daqui a uns dias, volta ao esquecimento. Tudo passa. Mas uma coisa é certa, irmãos. Aquilo que está no nosso coração, no teu coração, na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família. Que a fé, que a esperança dessa redenção eterna que nós teremos, ela não passa. Ela é viva, ela é contundente da nossa vida. Não volte ao normal, não. Volte melhor. Volte mais crente. Se você não tomou a decisão de abraçar esse sacrifício que Cristo fez no seu lugar para perdoar os teus pecados, de sarar a sua família que está sendo destruída, o seu lar, volte melhor. Mude a sua vida. Transforme o seu coração.
Mas da mesma forma que ele desceu na cruz, foi ali na cruz do Calvário, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ficou por mais 40 dias com seus discípulos, mas ele deixou uma esperança para nós, e nós estamos atrelados nessa esperança da sua volta, para arrebatar a sua igreja, os salvos na terra. Eu digo para você que é uma igreja invisível. Não é o crente membral de uma ou outra denominação, mas é uma igreja invisível. Só Ele sabe qual é essa igreja. Qual é o significado da cruz para você? Você tem parado para pensar que você estava sendo levado para ser condenado e morto pelos seus pecados? Mas Paulo, ele escreve aos Romanos, dizendo, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É essa redenção que ele veio fazer por nós, para nos libertar das garras do diabo. E lamentavelmente, quantos que estão se perdendo, quantos que já partiram, tiveram tantas oportunidades, mas abraçaram mais o pecado, abraçaram mais as trevas do que a luz. E Jesus, ele próprio diz que o homem amou mais as trevas do que a luz. O que significa a cruz para você? O que significa a cruz para você? Quero ler com os irmãos Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. É isso que Cristo foi fazer na cruz. Ele não derramou o seu sangue para curar apenas o câncer, curar a doença do coração, a doença dos ossos, do fígado, dos rins. Não é esse tipo de doença que Isaías está falando. É a doença que afasta o homem da presença de Deus. É a doença que contamina o homem nas trevas e leva o homem para o inferno. Não é simplesmente a cura do corpo. Porque muitas pessoas que receberam um milagre, receberam a cura da sua enfermidade, um dia ele vai morrer. Mas eu digo uma coisa, que quando nós somos sarados do pecado que estava sobre ele na cruz do Calvário, tenha certeza que nós não morreremos, mas teremos a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos entender e firmar os nossos passos nesta caminhada. Nesta caminhada. Quero ler com os irmãos Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. É essa redenção que nós esperamos, irmãos, em um dia estar eternamente com Cristo, lá na sua glória. Para finalizar, irmãos, quero ler Lucas, capítulo 21, versículo 28. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. A nossa redenção está próxima. Tenha certeza disso. A nossa redenção está mais próxima do que muitos pensam. E muitos estão adiando a reconhecer esse sacrifício na cruz. Muitas pessoas estão adiando. Mas venha enquanto há tempo. Chegará um tempo em que Cristo cumprirá a sua promessa de voltar para levar a sua gloriosa e santa igreja. Só para concluir e terminar esta minha palavra.
A conclusão, irmãos. Amados, a cruz de Cristo tem um grande significado para nós, pois foi nela que Jesus Cristo foi cravado. Nela jorrou o seu sangue que nos lavou, curou, justificou e redimiu. E o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 16, versículo 14, ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos guarde. Fique com essa palavra e desejo a todos vocês uma boa semana sob a bênção e a proteção de Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus.